Bom dia, boa tarde, boa noite, criadores, criadoras. Quem está falando com vocês aqui é o Antônio do Canario, Dias Canário. Como vocês estão? Espero que esteja bem, né? Metade da semana, né? E o frio voltou, galera. O frio voltou, né? A gente aqui tudo animado, que tinha feito um calor, que tava quente, os passarinhos tudo, né? Tomando banho, aquela coisa toda. Mas estamos no inverno, né? Não tinha que ser nada diferente, né? Mas tirando tudo isso não, né? Tendo tudo isso, né? Com a permissão do nosso Criador, o que devemos fazer? Tudo passa, né? Deu para agradecer mais os meus inscritos, os seguidores aí, o pessoal que está comentando, o pessoal que está compartilhando, tá? O canal, ele está num gráfico, né, esperado, né? 2 meses e 3 semanas, galera, de canal, né? E assim, eu tava dando uma olhada e eu tenho 52 vídeos já feitos, né? E aí eu falei assim, nossa, mas da onde que saiu da onde que saiu tanto tema, né? Mas a gente vê que dentro, né, de uma criação, né, de qualquer ser vivo vai ter alguma história, né? Sempre vai ter alguma coisa de aprendizado, de bacana acontecendo aí, né? Então, antes da gente, né, começar o nosso tema de hoje, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilha, né, com seus amigos aí da rede social. O Dias Canário tá no Instagram, tá no Facebook, né? Se vocês puderem também dar uma olhada por lá também. O Instagram, eu sempre estou postando algumas coisas que tá acontecendo durante o dia, foto, tem muita coisa, né, dos filhotes, dos pais, né, que eu tenho feito isso também, né, tenho colocado lá também. E aí tem todo um histórico, né, desde o início ao fim lá, como que a gente começou o criatório. Se vocês puderem dar uma curtida lá também, eu agradeço muito. E o tema de hoje não é nada de muito diferente do que a gente está falando, né? Mas o tema de hoje você sabe os cuidados que você deve ter com seus filhotes? Os filhotes aí que já estão separados dos pais. E aí a gente pega esses filhotes aí e já põe numa voadeira, põe numa gaiola e deixa lá o bichinho se virar. É isso mesmo? Ou você é aquela pessoa que coloca lá os filhotes, tá prestando atenção, tá ligado no que tá acontecendo, tá prestando atenção se o filhote tá bem, tá se alimentando certinho, se os irmãos dele não tá dando umas piabas nele, né? Aqui a gente fala piaba, né? Dando uns cacetes. Galera, pra você ter ideia, eu tenho observado que os filhotes, eles requerem um pouquinho mais de atenção, né? Eu tive um caso aqui de um casal de branco, né, recessivo, e ele tirou os 4 filhotes. Os filhotes é tudo tchucu-tchucu, igual eu sempre falo aqui, né? São lindos os filhotes.
Só que eu percebi que na hora que eu coloquei na voadeira, eles sentiram bastante. Sentiu a falta dos pais, que é normal, né? Tava piando muito, piando, né? Principalmente os dois mais novos, né? Que teve uma diferença de um dia e o outro de 2 dias. Esse daí foi o que tava sofrendo mais. E o que eu fiz, galera? Eu sempre falo, né? Fui lá, dei uma assistência, mas eu vi que ele tava meio morocochosinho. Não teve jeito, galera. O que eu tive que fazer? Peguei esses 2 filhotes que estavam lá meio chorando, tive que colocar junto com os pais de novo, que a fêmea que estava até já deitada no ninho, o pai estava ali, né, dando assistência para a fêmea, e voltei, né? E esses filhotes, assim, eu coloquei eles com 28 dias, né? Os irmãos dele que tinham completado os 30 e eles 28. Então, assim, eles não estavam legal ainda para ficar compartilhar com os irmãos. Eu voltei, deixei ele completar os 32 dias. Eu vi que o pai estava dando assistência e ele estava mais à vontade, que na hora que eu colocava a farinhada úmida ele estava comendo e tudo mais. Aí eu voltei para a voadeira. Mas a gente tem que estar sempre ligado, tem que estar esperto, prestar atenção, né? Que um filhote, se ele ficar algumas horas sem se alimentar, já é problema, né? Porque ele está formando, né, os anticorpos, ele está formando defesa, né? E se ele ficar algumas horas sem comer, desnutrido, ele tá fácil de pegar qualquer tipo de doença, né? Ele pode ficar debilitadinho e ali não ter aquela vontade de comer, aí pode dar um peito seco, pode dar uma doença nele e ele vir até a óbito, né? Então, assim, depende muito assim, dos filhotes, pra você ter ideia. Eu tenho um filhote que eu coloquei com 25 dias, de boa, já chegou comendo, já chegou mostrando que ele estava ali também, que já estava, né, disputando ali o alimento com os irmãos, e então de boa. Mas aquilo que eu falo, a gente tem que estar sempre ligado, esperto, atento a tudo que está acontecendo, porque é um trabalho, né? Imagina, você cuidando desse filhote, né? Cuidando do que eu falo assim, os pais, você dando o alimento, o pai cuidando dele, e por descuido ou por algum vacilo, a gente está desatento e o filhote morre. Não, aí não tá certo, né? Então, assim, por isso que eu falo, a gente, criador, a gente tem que fritar o peixe e olhar pro gato. É simples assim, né? A gente só vai sentir a vontade nessa fase de filhotes é quando você vê que ele tá bem, né? Tá todo empenado, que às vezes a gente tem alguns que quando se coloca na voadeira o bichinho tá sem rabo, tá sem pena no peito, porque às vezes com algum descuido você colocou tá junto com os pais e a mãe, é aquilo que eu falei, ela tá na fase de fazer a confecção do ninho dela, e esses filhotes que fica por último ou que nasce por último, é os que sofrem mais, né? Mas tudo é questão de você tá ligado aí pra você não ser surpreendido, tá bom, galera? Então, assim, vim falar isso daí porque eu sempre estou falando que eu estou compartilhando algumas experiências, né?
que a gente tem vivido aqui, né? E às vezes aí por algum motivo você vê algum filhote, ele tá meio isoladinho, ele não tá comendo, você prestar atenção aí, tá? Porque o filhote ele tem que sair do desmame dos pais, mas ele tem que sair já comendo bem, se alimentando. E você vê que eles estão gordinhos, tão firmes, mas na hora que coloca na voadeira, se você colocar principalmente com filhotes mais velhos, que já estão ali dominando o território, você vai ter problema. Então assim, se você puder colocar esses filhotes separados, né, não junto já com os mais velhos, isso é bom, tá? Até mesmo para ele ganhar defesa, né? Ele vai ganhando território ali, e quando você vê que ele tá fortinho, aí você já pode pôr junto com os outros, que aí não tem problema nenhum não, tá? Que até os 45 dias, eu acho que é o ideal, sabe, deles, de você tá tranquilo, ver que eles estão firme e forte, né? Pra você ter ideia. Depois eu vou até mostrar no vídeo. Eu tenho um filhote aqui que, a fêmea detonou ele, a parte do peito dele. Eu tive que fazer o quê? Eu coloquei ele numa gaiola individual, né? Por quê? Ele precisa se recuperar. E do jeito que ele tá, para me colocar junto com outros filhotes que estão mais espertos, ele não vai se recuperar. Então eu deixei ele separado, estou cuidando dele de uma outra maneira, né? Ele está até ali, ó. Aí ele está se alimentando, já coloquei uma proteína, uma vitamina para ele também. Mas ele ficou, galera, bem detonadinho. E eu vi que assim, ele estava tendo dificuldade. Ele já está com... ele já tá com 1 mês e 20 dias. Mas a parte do peito dele tá bem, não sei se dá pra vocês verem aí. Tá bem assim, e as penas assim, eu vi que tava demorando um pouco para nascer. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o que acontece? Às vezes, até os canhãozinhos que tá nascendo, os irmãos começam a puxar. E a recuperação dele ali vai ser mais difícil, né? Então é isso que eu tô falando. A gente tem que prestar atenção pra gente, né, não ter surpresa, né? Mais que a gente faça os cuidados de separar a grade e tudo mais, mas às vezes até mesmo na grade eu vejo que uma vaciladinha que o filhote dá na hora dele virar, dele sair ali da grade, a mãe vai lá e puxa pela grade mesmo, puxa a pena dele, né? Vai puxar menos, claro que não vai estar ali os dois juntos, né, no contato ali, mas essa fase da fêmea, quando ela está querendo formar um ninho de novo, a gente tem que ter bem ligado, tá bom? Então é isso aí, galera. Desde já eu agradeço muito aí pelos inscritos, pelos comentários, né? Se você tiver aí alguma dúvida, quer deixar seu comentário, né? Tá com dificuldade aí em alguma coisa na criação dos filhotes, né? Pode deixar seu comentário que eu tô respondendo lá, tá bom? E desde já agradeço muito. Boa semana aí para todos, né? Sábado tem mais vídeo, tem mais tema. E é isso, galera. Um abraço e fiquem com Deus.